Neste vídeo, iremos tratar sobre elaboração de processos em lote. E o que quer dizer isso? Nós temos dois tipos de auditoria. Uma auditoria que trata de pontos específicos ou de itens específicos, ou uma auditoria que trata de vários itens, por exemplo, folha de pagamento, você vai analisar vários funcionários, ou diárias e passagens, ou patrimônio, ou licitações. Então, nesses casos, você trabalha com inúmeros processos e para você inserir a informação de todos esses processos dentro daquele nosso campo de constatação, vamos analisar aqui agora. Para você inserir todas as questões e os pontos de auditoria dentro desse simples campo de achar de evidência, digamos que tenha 1000 processos, seria extremamente trabalhoso e confuso, extremamente trabalhoso para quem vai realizar o processo, extremamente confuso para quem vai analisar depois. Sendo assim, a equipe da IGP Consultoria desenvolveu um módulo para que você possa trabalhar com arquivos em lote. Vamos descobrir como é que funciona isso. Aqui na tela principal, nós temos a aba Processos em Análise. Se nós clicarmos uma vez nela, nós vamos ver aqui que nós temos Cadastrar Processos, que seria a forma de você realizar manualmente. Depois você tem a aba Vincular Processos, que seria o caso de você vincular os processos às constatações existentes. Analisar processos, importar processos do Excel. Vamos ao primeiro caso, que seria cadastrar processos. Se você tivesse 1000 processos, você iria clicando em novo e alimentando o processo um a um, informando os seus respectivos dados, até finalizar toda a listagem. Como o tempo é escasso e é um insumo precioso, nós desenvolvemos um módulo para você importar listagens do Excel, pois na maioria dos outros sistemas, todos eles conseguem listar processos e enviar para o formato XLS ou XLSX. Como é que funciona isso? Qual seria a estrutura desse processo? Vamos clicar aqui na aba Importar Processos. Digamos que eu tenho 1000 processos para importar. Quais são os requisitos necessários para que eu consiga importar processos para o Audita 3? Obviamente, para que você possa importar esses processos, faz-se necessário que eles estejam tabulados numa estrutura que o sistema consiga interpretar. E qual seria essa estrutura? Essa seria a estrutura ideal para se importar processos. Os nomes dos itens das colunas dos cabeçalhos não podem ser alterados, sempre terão que ser esses. O número, que é a ordem dos itens, né? Que a ordem dos itens seria o referente ao ID, ou seja, um campo-chave, não pode ser repetido. Processo, que seria o número dos processos. O tipo de licitação verificada naquele processo, se for o caso. A conformidade, isso aqui nós vamos deixar em branco. E a descrição do processo, que seria qual é o objeto do processo em si. Vamos salvar. Um detalhe importante, você tem que gravar o nome da planilha referente à pasta XLS. E o endereço, obviamente, onde foi gravado. O nosso arquivo é modelo importação XLSX e a planilha é 1. Voltando aqui para o módulo do Audita, vamos buscar esse processo. Aqui na pasta Localizar Excel. Eu já sei o caminho, vou aqui na aula 5, modelo importação XLSX. Mando abrir, informa a planilha, o nome tem que ser exatamente igual. Planilha 1, clique em OK e pronto. O processo, toda aquela listagem foi importada já sem você ter que digitar
uma letra ou um número. Importante que você mande salvar. Ele pergunta e informa, né? Ele ele questiona se está naquela estrutura adequada para a execução da importação. Você confirma que sim, pronto, ele já importou. Vamos ver lá, vamos voltar lá naquela aba de cadastrar processo. Se em condições normais nós estaremos cadastrando agora o segundo ou o terceiro. Vamos ver aqui, pronto, está aqui 10 processos, todos eles importados. Caso haja necessidade de se alterar alguma coisa, você clica, altera, sem o menor problema. Tá, maravilha. Agora, o que fazer com essa listagem então e no que ela vai nos ajudar? Vamos voltar aqui e agora vamos clicar nessa aba aqui, ó, vincular processos. Essa aba é uma aba muito interessante e é ela que resolve todo o nosso problema. Basta que a gente saiba trabalhar com ela. Nessa primeira tabela nós temos todas as constatações cadastradas. E nessa segunda relação aqui nós temos todos os processos cadastrados. Lembra dos 10 processos? Estão aqui, ó. Aqueles processos que nós alimentamos automaticamente agora estão aqui. Então tá. Agora eu vou correlacionar as questões aos processos. Eu posso correlacionar 5 questões a um processo só, ou digamos que eu tenha 100 processos e esses 100 processos vão ter que ser analisados por meio dessas 5 questões, eu venho aqui e marco todos. Detalhe importante, se essa tabela não tiver pelo menos um item selecionado, ele não vai permitir que você selecione todos os processos, essa tela ficará congelada. Pronto, já marquei, eu quero todos os processos realmente? Sim, eu quero todos os 10 processos correlacionando com 5 questões. Então serão 50 questões, na verdade, 5 de cada processo. Agora eu clico aqui, já marquei, já vinculei, agora eu clico aqui em vincular processo. Pronto, tá aqui, ó, as 50 questões vinculadas por processo. Tá aqui, ó, o processo, se você olhar aqui, ó, esse N const aqui, ID const aqui, ó, ID const, ele se refere à constatação. Então, ó, para a constatação 1, ela foi para o processo 1, processo 2, processo 3, até o processo 10. Aí você vai para 2, a mesma coisa, para 3, a mesma coisa, até finalizar a relação com as 50 questões. Beleza, então agora já tenho todas as questões vinculadas aos meus processos, processo de pagamento 1, ou licitação 1, ou diária 1, diária 2, diária 3, e agora o que eu faço com tudo isso? Agora eu venho aqui, ó, analisar processos. Cliquei em analisar processo, está aqui, ó, todos os processos vinculados por questão. Eu posso trabalhar dessa forma, ou eu posso selecionar apenas um processo e matar todas as questões daquele processo, depois selecionar o próximo e assim consequentemente até finalizar a relação. Eu acho isso mais adequado do que você ficar trabalhando e compulsando vários processos ao mesmo tempo. Ah tá, mas e como eu faço para vincular um só processo? Eu venho aqui em filtrar, seleciono o processo que eu quero, dou um duplo clique, pronto, tá aqui, ó. O processo 1, que trata da licitação 1, que tem a descrição 1, e as 5 questões relacionadas lá às constatações. Aqui, ó, N constatações eram 5. Agora eu venho aqui, clique em alterar e vou trabalhando, tá? Questão 1, legislação tal, vou analisar, tá conforme? Se tiver conforme, eu marco sim, pronto. Ele já responde automaticamente. Citado documento, encontra-se anexado ao processo ou o comentário que você quiser fazer. Aqui eu já coloco a página de 100 a 105 e mando gravar. Pronto. Já vou para o próximo. Olha, ele já pega o default padrão e já vai anexando para você ganhar tempo. Tá, se a questão 2 também tiver conforme, página 110 a 125 e já vou mandando gravar. Ok. Vamos lá. Questão 3. Opa, essa não está conforme. Então eu marco não. Folha 130, 145 do processo, já mando gravar. Ou eu posso ir fazendo e mandar gravar ao final. Eu prefiro ir gravando de 1 a 1 por segurança. Vamos lá, questão 4. Opa, essa não se aplica ao processo. Pronto, ele já mudou o trecho aqui. Eu vou colocar lá de 150
ou 146 a 150. E assim sucessivamente até finalizar o processo. Cadastrei todos os processos, já vinculei tudo, pronto, vou passar para o próximo agora, processo 2. Repito o mesmo procedimento até concluir o processo N, que seria o 10 aqui no caso. Feito isso, venho aqui em gerar relatório. Meu relatório já está prontinho aqui com todos os achados. E o mais interessante de tudo, eu posso analisar por processo. Aqui eu estou analisando o processo 1, das páginas 100 a 105, e vamos lá, as questões, né? Tem as questões aqui, de 1 a 5, né? E aí passa para o processo 2, e aí sucessivamente. Eu posso também filtrar, eu só quero o processo, vamos lá, eu só quero o processo 1001, eu filtro aqui, pronto, só vai aparecer para mim o processo 1001, eu imprimo, processo 1001, ou então se eu quero voltar a imprimir todos, eu imprimo todos, filtrar, voltei para o default, 11 páginas, fechei aqui. Aí você tem várias formas de gerar isso, de gerar o relatório, e isso é importantíssimo para seus stakeholders. Primeiro, você tem aqui, ó, imprimir por questões por processo, tá? Esse aqui, imprimir questões por processo, é interessante você entregar para o auditado, né? Para o auditado responder, porque ele vai pegar o processo específico e vai responder todas essas questões com base num processo só. Aí você tem aqui também, ó, processos por questão, já que você tem a questão de auditoria e você tem os processos vinculados à questão de auditoria. Isso aí já é mais interessante para quem? Para o coordenador do OCI, que vai analisar a questão da auditoria. E você tem também imprimir a lista de processos por questões. E você pode também, nesse caso, imprimir uma relação de processos com as questões. Tá. Vamos aqui ao primeiro caso. Imprimir questões por processo. Aqui, ó, o processo é tal e as questões estão aqui, ó, com os achados. Os outros estão em branco porque eu não fiz. Vamos voltar aqui de novo. Tá. Vamos agora ao... sair aqui. Tá. Vamos agora gerar um novo. Vamos gerar agora em processos por questão. Olha só como muda agora, ó. Agora ele pega a questão de auditoria e aqui ele traz todos os processos por questão de auditoria. Opa, eu que sou coordenador, vou querer olhar assim. E você tem também a listagem por processo. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. A questão 1, ela traz os processos, ao invés deles enumerados em tabela, eles trazem o processo relacionado por linha. Então, aqui está aqui no processo a conformidade dele. Lembre-se que nós só analisamos o processo 1, por isso que só está aparecendo um aqui. Aí vamos lá para a questão 2, para a questão 3 e tal. Então você tem 1000 formas de trabalhar, é muito rápido, muito prático e você ganha muito tempo. Ah tá, mas e como é que eu faço a referência disso lá no relatório, né? Para gerar o meu relatório. Lembre-se que eu falei que você teria que pegar em condições normais e lançar todos os seus achados aqui na questão 1. Nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um texto padrão e vai remeter ao anexo que a gente está tratando. Por exemplo, constata-se a conformidade dos processos analisados conforme a respectiva questão listada no anexo 1, está lá, vinculada ao anexo 1, que é um daqueles 3 modelos que a gente tem. Eu chego aqui e vinculo isso. Você pode também fazer o seguinte: constata-se a conformidade de todos os processos conforme a respectiva questão listada no anexo 1, exceto, e aí você cita aqueles que não estão conformes, né? Eu acho isso extremamente trabalhoso, porque você pode ter 1000, 2000 processos, sendo que 500 estão desconformes, então não faria sentido você relacionar todos. E a norma fala o seguinte: você aplica conformidade, só estará conforme se tudo estiver de acordo com a norma. Se tiver pelo menos um, você marca aqui a inconformidade do processo, remete à lista e o auditado vai procurar na relação de processo apenas aquele que realmente não está inconforme.
Um detalhe importante que eu esqueci de abordar é o seguinte. Deixa eu voltar lá. Vamos aqui, digamos que a gente quer filtrar por processo, né? Isso nós já vimos, é só clicar e filtrar processo aqui na listagem de processo. Vamos ver o próximo. Tá, aqui na listagem, olha só que interessante, nas questões na listagem de questões organizadas por processo, eu posso filtrar só o processo, mas eu posso filtrar também só o que está desconforme. Ó. Se eu marcar não e filtrar, pronto, só veio o quê? Só veio uma questão, que foi aquela lá, que a gente marcou a questão 3, que a gente disse que estava desconforme. Então você pode inclusive gerar uma relação toda ou apenas só a questão que está desconforme e criar um anexo lá, itens de inconformidade, e entregar para o camarada lá. Então é bem versátil, é muito tranquilo. Depois é o procedimento padrão que a gente já conhece, é fazer a referência ao anexo lá nas constatações, vincular todas as constatações, a gente nunca pode esquecer disso, que as questões precisam estar marcadas para constarem no relatório. Gerei o relatório, anexei o meu documento lá, o anexo 1, 2 ou 3, a depender do tipo de trabalho que você está realizando, e pronto, finalizado o processo. Basicamente é isso aí, o vídeo é realmente curto, só para demonstrar para vocês a otimização de um processo de auditoria. Eu lembro que eu comentei com vocês que eu fiz um último processo com 1.250 questões, foi utilizando esse módulo de arquivo em lote. Se eu fosse fazer manualmente, eu levaria um mês ou mais. Eu fiz em 8 dias, 1.000 e tantas questões, analisando processos de 200, 300 folhas, né? Deu mais de 7.200 folhas, e isso foi bem rapidinho com base nesse documento. Sem contar a qualidade do trabalho, a mitigação de erros por conta de organização ou esquecimento de vinculação de questão quando você faz manualmente. Aí é tudo automático, então nunca vai ocorrer o problema de faltar uma ou ter uma a mais, porque está tudo vinculado. Então é show de bola. É isso aí, obrigado e até a próxima.